24 de março, meditação no Café com Deus Pai. Você é livre. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Muitos de nós pensam que se não estão utilizando algemas, encarcerados em uma prisão, de fato usufruem de uma vida livre. Mas a Bíblia nos mostra a liberdade de uma maneira diferente e muito mais ampla. O fato é que, quando estamos distantes de Deus, lançados à nossa própria sorte, temos uma falsa sensação de liberdade. Contudo, a verdade é que, quando estamos caminhando dessa forma, somos escravos de nossos próprios desejos e vontades. Uma característica do pecado é que ele nos mantém cativos de uma prática que paralisa a nossa vida, ao mesmo tempo em que sussurra em nossos ouvidos o contrário, dizendo que estamos apenas usufruindo da liberdade. No entanto, quando submetemos nossa vida em obediência a Deus, é que vivemos em verdadeira liberdade, pois nada nos escraviza. Não se engane, as correntes que nos prendiam foram rompidas por Cristo. Portanto, não permita que nada neste mundo escravize você, pois ele o chamou para a liberdade, na qual o que dirige você não são impulsos ou desejos, mas uma mente sóbria e centrada na palavra de Deus. Quando usufruímos desse nível de liberdade, as grades que nos impediam de avançar são quebradas e conseguimos a caminhar em direção aos propósitos de Deus. O que tem paralisado você? Quantas vezes temos a impressão de que nossa vida está estagnada, mas ao avaliarmos cuidadosamente, percebemos estar presos a velhas práticas ou sentimentos que nos têm impedido de seguir adiante. Consequentemente, perdemos a força, o ânimo e muitas vezes até mesmo a vontade de viver. Hoje, Deus marcou esse encontro para transformar essa realidade em sua vida. Declare comigo: Deus Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, eu me rendo a ti e entrego nas tuas mãos toda a minha vida. Não aceito mais nenhuma prisão que me impeça de viver a liberdade do céu na terra. Que assim seja. Amém. Essa palavra que nós lemos hoje, nesse devocional que o pastor Júnior Rostirola apresenta hoje, dizendo que você é livre, nos fala a respeito do pecado. Muitas pessoas não entendem o que é o pecado. Elas pensam que pecado é não beber, não fumar, não se prostituir, não adulterar, não assistir conteúdo indevido, conteúdo pornográfico de violência, de agressão, não falar palavrões, ter uma conduta honrada e buscar ter uma família. Mas a verdade é que a palavra pecado, no grego, no original, significa apenas errar o alvo. Deus nos preparou para adorarmos a Ele. Ele nos criou à imagem e à semelhança dele. Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, e Ele também nos criou para dominarmos sobre todos os peixes, sobre todas as aves e sobre todos os animais que existem na terra e sobre toda a natureza. Ele nos criou, portanto, para manifestarmos uma parte da glória dele. Talvez você esteja preso, pensando que não é ninguém, pensando que não pode vencer determinadas barreiras e obstáculos. Mas a verdade é que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, então você carrega uma parcela
da glória de Deus em você. Deus criou cada pessoa com um propósito e você percebe que tem dons, talentos, habilidades que você tem, que as pessoas falam a seu respeito. Talvez o seu dom e a sua habilidade seja falar bem, talvez seja ser aquela pessoa que tem uma palavra de ânimo para ajudar uma pessoa. Talvez o talento que você tem seja em fazer construções. Você tem facilidade com isso. Talvez você tenha um dom de lidar com informática e tecnologia como ninguém. Talvez você saiba fazer um bolo de confeiteira, um salgado como ninguém sabe. Todas essas habilidades são dons, talentos que Deus derramou sobre cada um de nós para que possamos servir uns aos outros e expressar a glória de Deus sobre as pessoas que estão à nossa volta. Mas Deus nos criou para fazermos essas coisas para os outros, para ajudar aos outros e receber desse nosso serviço, desse nosso trabalho, dessa nossa oferta para ajudar o próximo, para amar o próximo com aquilo que temos. Ele também colocou em nós o amor e a comunhão. Primeiramente, a comunhão com Ele, que se desenvolve quando oramos e falamos com Ele e entregamos a nossa vida para Ele todos os dias e também entregamos as nossas preocupações e aquilo que não sabemos o que fazer, e como também a comunhão com o nosso próximo, de termos empatia, de nos preocuparmos com o outro, com o próximo também. Porém, juntamente nessa vida na terra, com a comunhão que temos com Deus e com o outro, surgiu o pecado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia nos conta que no princípio Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden e deu a eles uma chance de viverem totalmente guiados pela luz ou com a chance de experimentarem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Todos conhecem a história, que tanto Eva quanto Adão comeram daquele fruto e passaram a ter o conhecimento, tanto do bem quanto do mal. Então, a partir daquele momento, quando eles comeram daquele fruto, a primeira coisa que eles notaram é que eles estavam nus. Surgiu ali a malícia. O ser humano passou a conhecer tanto o bem quanto o mal e passou a ser livre no sentido de que tem liberdade de escolha. Você pode escolher se entregar para o caminho do erro. E nesse sentido, o caminho do erro é você consumir produtos que destroem a sua saúde. De maneira que o fumo é pecado porque quando você fuma, todos sabem disso, você está destruindo os seus pulmões, está diminuindo a sua capacidade respiratória, está diminuindo os seus anos de vida. Quando você se embriaga, você perde o seu juízo e você pode agredir alguém, dizer palavras ruins para o seu próximo, destruir a sua própria família porque você perde o seu equilíbrio e o seu sentido. Quando você se entrega para a prostituição ou para adultério, você destrói a sua própria vida, destrói o seu corpo, porque o seu corpo fica viciado na prostituição e você passa a ter dificuldades de estabelecer um relacionamento com a sua família que seja firme e os seus bens, o seu dinheiro, passa a ser gasto com prostituição, com mulheres, ou você que é mulher que se envolve com vários homens, começa a ter o seu corpo viciado com essa prostituição, e tudo isso dificulta a formação da sua família. E a mensagem de hoje nos fala: você é livre no sentido de que você está livre. Se você caiu ou se envolveu com qualquer das coisas do caminho do mal, hoje o Senhor está trazendo você para o campo de liberdade. Liberdade de fazer aquilo que está fora do objetivo, daquilo que é fora do alvo. Portanto, lendo novamente o versículo de hoje, Paulo, que escreveu esse versículo, ele diz assim: portanto,
Como Cristo morreu por nós, quando você aceita Cristo, portanto, quando você aceita Cristo, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não existe mais nenhuma condenação pelas coisas que você fez. Não existe mais condenação em razão dos desejos que às vezes passam nos seus pensamentos de fazer a coisa errada. Já não existe mais condenação, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Dentro de nós habitam duas leis, a lei do pecado e da morte, que é a vontade de fazermos aquilo que nos destrói. É a vontade que temos de muitas vezes ficar com alguém em razão de uma paixão que nós sabemos que não é a pessoa correta e certa para nós. A lei do pecado muitas vezes impele você para o cigarro ou para a bebida, ou para o palavrão, ou para a raiva, ou para o ódio, ou para a falta de perdão, ou para a ira. Essa é a lei do pecado, a lei do caminho do erro. Você erra o alvo, você erra o objetivo. O objetivo para o qual Deus me criou e Deus criou você é de andarmos na luz, é de andarmos na comunhão com Ele, na comunhão com o próximo, exercendo os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades para o reino dele, contribuindo para o progresso, para a evolução, para o crescimento, para a paz. Esse é o alvo. Quando nós começamos a nos desviar do alvo, estamos errando o alvo. Então estamos no pecado. Deus criou cada um de nós para ter a nossa família, para você cuidar de ter o seu marido e seus filhos, para você cuidar de ter a sua esposa e a sua família, para você dedicar o seu talento, o seu esforço dentro desse ambiente, desse núcleo, onde você pode frutificar e visitar e ajudar outras famílias a crescerem e seguirem no reino de Deus, tendo comunhão com Deus e comunhão com os próximos. O mundo tem criado uma doutrina em que você pode tudo, em que você pode fumar e beber e se prostituir e falar o que você quiser, porque a liberdade significa fazer o que eu quero na hora que eu quero, ficar com quem eu quero, fazer e comer o que eu quero. E essa liberdade é uma liberdade mentirosa e falsa, que leva as pessoas para a destruição. Todos sabemos que se deixarmos uma criança livre, ela comerá tantos doces que terá dores de estômago e passará muito mal. Qualquer adulto sabe que se estiver com uma criança, terá de colocar limites e dizer a ela: agora é momento de beber água e de cuidar das suas refeições e de dormir para que você possa ter produtividade. Assim também, nós, quando ficamos adultos e recebemos plena liberdade, precisamos ter a sabedoria para colocar limites a nós mesmos. Não são limites maus, mas assim como um pai cuida do seu filho, também Deus Pai cuida de cada um de nós, trazendo a sua palavra e colocando esses limites que não são limites, mas são palavras que nos fazem alcançar a comunhão com Deus e com o nosso próximo, cumprindo o propósito para o qual estamos aqui na Terra. E, nesse sentido, eu e você somos livres da lei do pecado e da morte. Por meio de Cristo, nós temos a graça do Espírito Santo em nós e a lei do Espírito está em nós. Então, lendo novamente esse versículo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando estamos em comunhão com Deus, falando com Ele, lendo a palavra, meditando e seguindo a Ele, a lei do Espírito com letra maiúscula ali significa o Espírito Santo, a lei do Espírito Santo, que é o Espírito de vida, mora em nós. E o Espírito Santo em nós nos liberta da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo em nós derrota toda a vontade de fumar para conservar os nossos pulmões,
de nos embriagar para conservar as nossas mentes sãs, sóbrias e capazes de realizar as atividades para o bem e para tomar as decisões corretas para que a nossa vida prospere e caminhe para o progresso e para o céu quando partirmos dessa vida. Quando nós estamos na lei do Espírito, nós vencemos toda a vontade, todo o desejo que é carnal e provisório, porque conseguimos perceber e ver com clareza o quanto a prostituição, a promiscuidade, o adultério, os palavrões, a mentira, o engano, a trapaça, a preguiça, a procrastinação, a falta de desenvolvimento pessoal nos carrega para o mal. Então a lei do Espírito nos carrega para a glória de Deus e você é livre para viver uma vida nova e plena por meio de Jesus. Essa é a meditação de hoje. Lendo aqui como o pastor Júnior Rostirola falou, muitos de nós pensam que se não estão utilizando algemas, encarcerados em uma prisão, de fato usufruem de uma vida livre. Mas não é isso. A Bíblia nos mostra que a liberdade é de uma maneira diferente e muito mais ampla. O fato é que quando estamos distantes de Deus, lançados à nossa própria sorte, temos uma falsa sensação de liberdade. A liberdade está em caminharmos com Jesus. E se você não sabe como receber essa liberdade, aqui no último parágrafo, ele falou aqui. Ele disse aqui: o que tem paralisado você? Quantas vezes temos a impressão de que a nossa vida está estagnada, mas ao avaliarmos cuidadosamente, percebemos estar presos a velhas práticas ou sentimentos que nos têm impedido de seguir adiante. Consequentemente, perdemos a força, o ânimo e muitas vezes até mesmo a vontade de viver. Hoje, Deus marcou esse encontro para transformar essa realidade em sua vida. Declare comigo. É essa a oração que devemos fazer. Deus Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, eu me rendo a ti e entrego nas tuas mãos toda a minha vida. Não aceito mais nenhuma prisão que me impeça de viver a liberdade do céu na terra. Que assim seja. Amém. Essa oração final é a oração que devemos fazer para receber a liberdade em Jesus. Nenhuma prisão pode te prender mais. Hoje você recebeu a liberdade. Você é livre para seguir a Deus por meio de Cristo Jesus. A mensagem na lateral aqui do Café com Deus Pai de hoje é: viver a liberdade conquistada por Jesus é viver na abundância dos céus. Qual é a abundância dos céus? Plenitude de paz, plenitude de alegria, plenitude de força no meio das tribulações. Quando você estiver no meio das dificuldades da vida, você terá a força que vem do Espírito Santo e a iluminação para ver com clareza a decisão correta a ser tomada para vencer cada desafio, e no final da vida você estará com Ele para sempre na glória. Essa é a abundância dos céus. Cristo não prometeu uma vida livre de tribulações. Ele mesmo disse em João 16:33: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus. Quando você tem fé em Jesus, você vive essa liberdade em Jesus, que é de receber a abundância do Espírito de Deus, que traz calma, paz, confiança, convicção, força e renovação para vencer todos os desafios nessa vida e estar para sempre com Ele na glória. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 3. Abra sua Bíblia e leia depois o Evangelho de João no capítulo 3. É uma história muito interessante em que Jesus conversa com um sacerdote fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus e faz uma pergunta para ele: como que eu posso herdar o reino de Deus? E Jesus responde para Nicodemos: nascendo de novo.
E Nicodemos fala: como é possível nascer de novo? E Jesus fala que nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. E ele pergunta: o que é nascer da água e do Espírito? O nascimento da água significa o batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas de maneira pública, você está declarando na terra que você quer entregar o seu corpo totalmente para servir a Deus. Você entrega totalmente a sua vida para seguir a Ele. E o batismo completo significa que você está entregando todo o seu corpo para Ele. Então, Jesus disse: aquele que nascer da água e do Espírito será de Deus. Nascer do Espírito significa que você ora e diz: agora eu entrego todo o meu espírito ao Senhor. O batismo entrega o corpo para que seja santificado, lavado pelas águas, para que não faça mais as coisas que trazem para o erro. E o nascimento no Espírito significa que você entrega a sua alma, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas emoções, aquilo que você pensa, você entrega para Deus. Como que você faz o nascimento no Espírito? Você fala: Senhor, agora a minha vida é do Senhor totalmente. Os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas emoções pertencem ao Senhor. Então você vence a ansiedade, a depressão, a mágoa, o ódio, a raiva, a malícia, a lascívia, os pensamentos de trapaça, engano e de mentira e de prostituição e de fornicação e toda sorte de maus pensamentos são lavados para que o Espírito esteja sobre a sua vida. Essa é a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Leia depois João capítulo 3. E a palavra-chave de hoje é liberdade. Você é livre para vencer o pecado, você é livre para vencer o consumismo e para vencer as dívidas. Muitas pessoas estão acorrentadas, precisando comprar para poder encontrar uma satisfação na vida e ficam endividadas por causa da falta da presença de Deus. Você é livre para nascer da água e nascer do Espírito e receber uma vida nova em Cristo. Deus abençoe o seu dia e a sua semana, hoje e sempre. Amém.